Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Que alegria estarmos juntos aqui na casa do Senhor, louvando a Deus, exaltando o nosso Senhor nessa manhã. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor pelos dízimos, ofertas, pela provisão dEle na nossa vida como igreja, pela graça dEle que se derrama sobre nós a cada dia. Vamos orar? Você pode participar dessa oração comigo, orando também pela sua família, orando para que o Senhor possa derramar provisão e sustento sobre você, sobre sua casa, sobre seu lar. Vamos orar por nossas famílias, pelas famílias da nossa igreja. Senhor, damos graças ao Teu nome e rogamos agora, Deus, por Tua graça que nos sustenta a cada dia. Cremos e confiamos na providência que vem do Senhor, no cuidado, no amparo que vem do Senhor sobre nossas vidas. E nessa manhã, Deus, com muita alegria, nós podemos dizer com fé e com a nossa boca cheia de alegria de que o Senhor é aquele que tem cuidado de cada um de nós dia após dia. Louvado seja o Senhor pela provisão que o Senhor nos dá como igreja e pela provisão que o Senhor nos dá em cada uma das nossas famílias. Nós oramos, ó Deus, de modo especial por irmãos, irmãs, jovens, adultos, nossa terceira idade, que têm passado por dias difíceis na área do sustento, Senhor. Deus, dê graça a nós como povo do Senhor. Nós cremos que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. O Senhor conhece cada uma das nossas necessidades e o Senhor nos tem suprido em cada uma delas. Por isso nós rogamos a Tua bênção. Abençoe, Deus, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa participando também, ó Deus, virtualmente desse culto, que a graça do Senhor alcance a cada um de nós, alcance também nossos queridos em casa e alcance a nossa amada Igreja Presbiteriana do Eldorado nesse dia e todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, você já viu aqui que nós temos uma decoração um pouquinho diferente, porque nós estamos começando o nosso mês de aniversário da igreja. É óbvio que a gente tinha muita expectativa para esses quarentão, não é? Porque não é todo dia que a gente faz um quarentão assim, uma idade tão bonita, ainda mais para essa igreja que já tem marcado aqui a nossa cidade de Contagem, tem sido bênção, eu creio, nesse bairro Eldorado e circunvizinhanças, e essa é uma data tão especial. A pandemia avacalhou um pouquinho algumas das nossas expectativas para esse aniversário. Confesso que eu estava com umas 1000 ideias aí no início do ano. Tive que diminuir um pouquinho, mas também não precisamos diminuir tudo, não é? Esse é mês de oração pela nossa igreja. Esse é mês de clamar ao Senhor para que o nosso Deus possa continuar nos fazendo crescer, prosperar, evangelizar, proclamar o evangelho do Senhor Jesus em toda a face da terra e que a IPE possa ser uma grande bênção na sua vida e em nós, através de nós, sermos bênção para outras vidas. Que essa igreja seja realmente um instrumento gracioso nas mãos do Senhor. Então, esse mês, 40 anos, eu queria muito pedir a você que incluísse a nossa igreja nas suas orações. Ore pela liderança, ore pelos ministérios, ore pelos trabalhos, ore por todas as faixas etárias da nossa igreja, desde as crianças até a terceira idade. Ore, clame ao Senhor. Um dos grandes desafios, irmãos, e um dos grandes valores da gente poder orar pela vida da igreja é porque quando a gente ora, a gente assume uma postura diferente. Ao invés de assumirmos uma postura de crítica, a gente assume uma postura de edificação. Porque toda igreja tem seus problemas, não é? Essa igreja tem vários deles, e eu não tenho dúvida nenhuma. A gente tem nossas dificuldades, coisas que a gente precisa melhorar, coisas que a gente precisa crescer, coisas que a gente precisa ajustar, áreas que a gente precisa falar assim, cara, a gente precisa dar uma melhorada nisso. Mas nós podemos assumir, diante dos desafios de uma igreja local, uma postura crítica, às vezes uma postura dura, ou assumimos uma postura de edificação. Ao invés de nós nos enxergarmos como alguém que está avaliando, a gente se enxergar como alguém que está cooperando. Essa é a palavra que eu queria dar para você nesse mês de agosto. Seja um firme e fiel cooperador em todos os trabalhos. Existe espaço para você atuar em praticamente todas as áreas dessa igreja, eu te garanto isso. Então é só você levantar a sua mão. E o maior papel que a gente pode fazer, a tarefa e o exercício mais importante que eu e você podemos desenvolver em prol da vida e da saúde da nossa querida IPE é orarmos pela nossa igreja. Ore para que Deus nos dê graça.
Ore para que Deus dê sabedoria ao conselho dessa igreja, à junta diaconal, aos vários ministérios e ações internas da igreja. Ore para que Deus nos dê graça, para que Deus dê sabedoria para a gente caminhar junto e cada vez mais sermos uma igreja frutífera. Você pode falar um amém mascarado aí, de que você confia e concorda comigo nesse projeto de oração, sim ou não? Pronto, funcionou. Vamos orar então, vamos clamar ao Senhor pela vida da nossa igreja. Esse mês nós vamos então celebrar, e uma das formas que nós escolhemos para celebrar nesse mês de agosto é meditarmos juntos na palavra do Senhor em um mesmo livro. E hoje nós vamos começar então uma série de mensagens muito importante para a sua vida na carta de Paulo aos Colossenses. Eu quero te pedir então para abrir sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 1, porque nós vamos começar agora, nessa manhã, refletindo na carta de Paulo aos Colossenses. E enquanto você abre, eu quero fazer um desafio. A gente desafiou as duas células de juventude nessa semana, célula de jovens, célula de adolescentes. O nosso desafio é ler Colossenses o maior número de vezes no mês de agosto. E eu queria estender esse convite então para todo mundo, para toda a igreja. Talvez fique aí uma sugestão para cada líder de célula, os nossos coordenadores, talvez estender isso lá na sua célula também. Lá nos jovens e adolescentes nós vamos dar um prêmio, inclusive, para quem ler mais. Quem tiver lido o maior número de vezes vai ganhar um prêmio no final de agosto. E o desafio é ler Colossenses o maior número de vezes que você puder. Colossenses tem 4 capítulos só. É rápido. Dá para você ler numa sentada, eu te garanto que você não gasta 10 minutos para ler Colossenses de ponta a ponta. Então é um grande desafio. Talvez você lê todos os dias. Talvez você lê 10 vezes no mês de agosto. 5 vezes, 15 vezes, 30 vezes. Não sei qual vai ser o seu desafio pessoal, mas eu queria te incentivar. Você lesse e relesse essa carta para que ela realmente entre no nosso coração e que através das mensagens e através dos grupos familiares durante a semana a gente possa acolher tudo que Deus tem para nos ensinar aqui nessa carta. Amém? Combinado? Sentiu desafiado aí? Então vamos ler a palavra do Senhor. Se você puder, vamos ficar em pé um pouquinho no nosso lugar. Colossenses capítulo 1. Queridos em casa, acompanhem conosco aí a sua leitura. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, e chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Senhor, ilumina o nosso entendimento, dá-nos clareza da Tua palavra, para que à medida que lemos e refletimos sobre esse texto, o Senhor possa falar ao nosso coração grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, querido. Queria que você tentasse imaginar na sua mente agora a cidade de Roma, a Roma antiga. O apóstolo Paulo está preso em Roma no início da década de 60 depois de Cristo. O ano possivelmente entre 60 e 62
A gente não sabe precisar. Mas o fato é que Paulo está preso com certa liberdade de receber alguns companheiros do Evangelho, liberdade de poder escrever cartas e enviar essas cartas. E embora preso, então, ele usufrui de algum tipo de flexibilidade. Então, na sua prisão em Roma, Paulo escreve algumas cartas muito importantes. Paulo escreve, por exemplo, a carta à igreja de Éfeso. Está na nossa Bíblia. Carta aos Efésios. Ele escreve também Filipenses, aquela carta da alegria, que fala sobre a alegria no Senhor. E Paulo a escreve preso em Roma. Ele também escreve a carta de Filemon. Aquela cartinha pequenininha, de uma página mais ou menos, que a gente tem na nossa Bíblia, que provavelmente foi enviada na companhia de uma outra carta. Essa aqui que nós temos diante de nós, a carta aos Colossenses. Paulo cita nessa carta coisas que estão lá também na carta a Filemon. Provavelmente, então, Paulo escreve essas duas cartas conjuntamente, ao mesmo tempo, e as envia ali próximo de 60, 62 depois de Cristo. O contexto é muito interessante porque a igreja em Colossos havia sido plantada quando Paulo estava trabalhando como missionário na cidade de Éfeso. Mas Paulo mesmo não plantou essa igreja. Embora ele tenha participado de alguma forma, embora ele se considerasse quase um pai daqueles crentes lá naquele lugar, o instrumento de Deus para plantar a igreja em Colossos havia sido um outro homem, que Paulo aqui nessa carta chama de nosso conservo, nosso irmão próximo, nosso querido ministro de Cristo. Um irmão, um pastor, um plantador de igrejas chamado Epáfras. Paulo planta essa igreja e alguns anos se passam depois que Paulo havia plantado essa igreja em Colossos. E Paulo começa a ouvir, então, através do próprio Epáfras, muitas boas notícias a respeito daquela igreja. Paulo fica sabendo de como aquela igreja crescia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. De como aquela igreja era marcada por fé, por amor e por esperança. O Paulo está muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, Epáfras traz algumas notícias que são um pouco preocupantes. Epáfras comunica para Paulo que aquela igreja recém-plantada, que estava crescendo tão bonita, que estava crescendo e florescendo de maneira tão bela, estava também lidando com fortes ventos de heresia no seu meio. Então Paulo escreve essa carta como aquele pai que tem um misto de orgulho e de preocupação ao mesmo tempo. Sabe do que eu estou falando? Quando você, pai ou mãe, senta para conversar com seu filho e você está muito feliz porque algo muito legal está acontecendo na vida dele, mas ao mesmo tempo você sabe que tem alguns perigos. E aí você tem aquele tipo de conversa que você meio que sorri, mas se preocupa ao mesmo tempo. O tom dessa carta é esse. Paulo está muito feliz de saber que essa igreja está crescendo, mas ao mesmo tempo ele está muito preocupado. Porque heresias podem entrar no meio da igreja e serem desastrosas. É interessante, porque de certa forma, eu creio que esse pode ser também o tom que essa carta tem para nós exatamente hoje. Porque eu creio que há muitos aspectos em que nós, IPE, 40 anos, temos florescido, crescido, mas também o Senhor nos alerta a cada dia a tomarmos cuidado com alguns ventos de pensamento, alguns perigos de mundanismo que podem moldar nossa mente e nos fazer parar de crescer espiritualmente. Eu poderia dizer que, na verdade, essa é a preocupação do Senhor Jesus para com qualquer igreja. Porque, afinal de contas, todas as igrejas da nossa região de Belo Horizonte, do Brasil, do mundo, toda igreja possivelmente tem germinado e florescido em muitos aspectos. Mas também há sempre riscos de fracassar e parar de crescer em outros. Paulo está muito feliz aqui. Ele usa essa expressão sobre crescer lá no versículo de número 6. Se você olhar na sua Bíblia, e eu peço você que faça isso, ele diz, olha, porque chegou o evangelho até vocês, também ao mundo todo, e esse evangelho está produzindo muito fruto. Esse evangelho está crescendo, do mesmo jeito que começou a acontecer com vocês desde o dia que vocês ouviram o evangelho. Paulo usa aqui uma analogia que é muito comum e muito presente nas Escrituras. Vocês se lembram, por exemplo, de Gênesis capítulo 1, versículo 28? Lembra o que estava escrito lá? Quando Deus cria então Adão e Eva, os coloca naquele jardim belo, em que as sementes estão frutificando e tudo está crescendo, Deus então vira para aquele casal e diz, olha, eu quero que vocês sejam fecundos, eu quero que vocês se multipliquem, eu quero que vocês encham a terra. Por que Adão e Eva tinham que crescer e frutificar e encher a terra? Porque eles eram imagem e semelhança do Criador.
E o Senhor Deus queria então que eles pudessem refletir em toda a terra a imagem e a beleza do Criador. O que acontece no capítulo 3 de Gênesis, você já sabe. Aqueles que são imagem e semelhança do Senhor acabam pecando, desobedecendo a Deus. Mas ainda assim o Senhor continua com esse mandamento. Ele repete o mesmo mandamento, por exemplo, a Noé. Dizendo: Noé, eu quero que você frutifique, eu quero que você seja fecundo, eu quero que você encha a terra, sua família, sua descendência. A multiplicação com Noé também não tem lá muitos bons efeitos, porque a gente sabe mais tarde em Gênesis que a maldade é que se multiplica na terra e não a glória de Deus. Deus então chama Abraão e faz a mesma coisa. Abraão, eu quero que você frutifique, eu quero que você seja fecundo. Deus repete isso com Abraão, Deus repete com Jacó, Deus repete com o povo de Israel de tal forma que Êxodo, logo no início, no capítulo 1, nos conta que o povo de Deus no Egito havia fecundado, multiplicado, enchido. O faraó estava desesperado, não sabia o que fazer com tanta gente. Mas o trágico é que o povo de Deus estava multiplicando, 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 crescendo e crescendo, mas continuava não refletindo a beleza de Deus no mundo. Lembra o que acontece com Israel? Era muita gente que se multiplicou, que obedeceu a Deus, mas que tinha um coração desobediente, longe de Deus. Mais tarde, irmãos, o profeta Jeremias, no capítulo 23, 3, sendo boca do Senhor, ele diz: olha, haverá um tempo em que o próprio Deus vai ajuntar o seu povo de todos os cantos da terra. E o Senhor, o próprio Deus, fará com que o seu povo seja fecundo, que o seu povo se multiplique, a fim de que então, finalmente, a glória de Deus possa se espalhar por toda a terra. Exatamente isso que está na mente do apóstolo Paulo, quando ele escreve o versículo de número 6. Porque Paulo está chegando à seguinte conclusão: aquilo que Deus prometeu pelos profetas está se cumprindo. Porque a palavra do Evangelho, como ele diz no versículo 5, a palavra da verdade do Evangelho chegou no coração de vocês. E agora que o Evangelho chegou no coração de vocês, vocês estão frutificando, vocês estão crescendo, vocês são fecundos. A obra de Deus está fazendo efeito. Agora Deus está chamando um povo novo, um povo recriado em Cristo Jesus, para serem novas criaturas e espalharem todo mundo a beleza de Cristo Jesus. Irmãos, quando eu e você, como igreja, multiplicamos, alcançamos novas vidas, somos instrumentos do Senhor na evangelização e na missão, o que está acontecendo por meio da palavra pregada é que aquela ordenança de Deus lá em Gênesis começa a se cumprir através de nós. Vidas e mais vidas. A imagem do Senhor Jesus vivendo para a glória dele, enchendo o mundo da beleza de Deus. O que o nosso Brasil precisa de cheiro de vida se espalhando por todos os cantos. O que o nosso país e o que o nosso mundo precisa é de gente irradiando e refletindo a glória de Deus em toda a sua vida. Paulo está tão feliz com a igreja de Colossos aqui. Se você olhar na sua Bíblia, por exemplo, nos versículos 4 e 5, Paulo começa dizendo: olha, eu dou graças a Deus por vocês. Eu estou feliz demais, eu quero agradecer, eu quero louvar o Senhor. Porque quando eu olho para vocês, eu vejo fé em Cristo Jesus. Ele diz no versículo 4, eu vejo fé. Vocês têm fé no Senhor. Mas mais do que isso, eu vejo também em vocês amor para com todos os santos. Vocês têm fé firme, vocês creem, vocês sabem naquilo que vocês creem, mas vocês têm amor uns pelos outros. A fé de vocês não é uma fé fria, seca, teórica, não, ela frutifica em amor. E então no versículo 5 ele diz: mas não só fé, não só amor, mas também esperança. Vocês têm esperança. Interessante, porque essas são as 3 virtudes principais de um crente, sobre as quais Paulo fala lá em 1 Coríntios, você se lembra? A fé, o amor e a esperança. Paulo olha para essa igreja e vê neles fé, vê neles amor, vê neles esperança. E Paulo diz: eu preciso agradecer a Deus por isso. Eu preciso louvar o Senhor por isso. Mas então, quando a gente pensa que Paulo vai fazer uma oração só de gratidão, ele começa a fazer uma oração também de petição. Se você olhar na sua Bíblia, no versículo 9, ele usa uma linguagem muito parecida com o que ele usou lá no versículo 3. Ele diz: por essa mesma razão, exatamente porque vocês têm fé, amor, esperança, por essa razão, desde o dia que eu ouvi, que nós ouvimos,
nós não cessamos de orar por vocês e de pedir. Paulo não apenas agradece a Deus, mas ele também pede. E o que ele pede por essa igreja, irmãos? Olha comigo na sua Bíblia, versículo 9 e 10. E de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Deixa eu colocar isso de maneira simples para você entender. Paulo está dizendo aqui eu estou muito feliz de ver que vocês têm amor, fé e esperança. Estou muito feliz. Eu dou graças a Deus por isso. Mas eu preciso também pedir ao Senhor para que vocês transbordem de conhecimento. E esse conhecimento frutifique em vida com Deus. Irmãos, existe algo extraordinário nessa passagem, logo no início dessa carta, que nos ensina uma verdade muito, muito importante. De que o Evangelho não é apenas o conhecimento que enche a nossa mente. O Evangelho é o conhecimento que enche a nossa mente, mas que transborda para o nosso coração. A verdadeira sabedoria de Deus, ela é prática, ela é viva, ela é servil. Verdadeiramente, nós só conhecemos a Deus quando nós nos dobramos para servir o nosso próximo. Quando isso redunda em vida para com o Senhor. Exatamente esse é o conceito de Paulo aqui. Ele quer que a gente transborde. Ele não quer que você tenha apenas um conhecimento raso sobre Deus. Ele quer que você transborde de sabedoria. Deus não quer que eu e você apenas leiamos a nossa Bíblia de vez em quando. Ele quer que a gente transborde. Que a palavra de Deus exista em nós, habite em nós, cheio de sabedoria, cheio de entendimento espiritual. E que toda essa sabedoria, todo esse conhecimento se torne prático. Molde o nosso viver para Deus. Irmãos, Paulo está preocupado com essa igreja. E a mesma preocupação se estende a nós. Nós não podemos passar os anos de cristianismo e de vida com Deus sem crescermos no Senhor. Não é possível que nós nos estagnemos na fé. Não é possível que a gente pare de crescer espiritualmente. Não é possível que eu e você assumamos a ideia de que até aqui eu já conheço o suficiente, eu já sei bastante Bíblia. Tá bom. Não. Deus quer que eu e você transbordemos e que isso se torne a forma como a gente vive o Evangelho do Senhor Jesus. Então Paulo nos dá uma receita bem simples de como é que nós podemos transbordar em conhecimento e sabedoria e viver de maneira prática para o Senhor. Olhe comigo na sua Bíblia 4 passos ou 4 etapas que Paulo nos ensina sobre o que é sermos cheios do conhecimento do Senhor e vivermos para Ele. Ele diz, versículo 10, a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Então, primeiro ele nos diz, frutificando em toda boa obra. Frutificando em toda boa obra. Se de fato nós temos o conhecimento de Deus, se de fato nós temos a sabedoria que vem do Senhor, se é verdade que nós vivemos de modo digno que agrada ao Senhor, eu e você precisamos continuamente frutificar em toda boa obra. Sem frutificarmos em toda boa obra, irmãos, a nossa fé é morta, como diz Tiago. Se nós não frutificarmos em boas obras, a nossa fé é mera teoria que enche a nossa cabeça. Não basta sabermos algo sobre quem Deus é. É preciso que a gente saiba Deus de fato. É preciso que a gente se comunique com Ele de verdade. É necessário que a gente tenha comunhão vívida com Ele. Deus não é um objeto do nosso conhecimento. Deus não é apenas um livro que a gente lê. Deus é a pessoa gloriosa, toda suficiente, toda poderosa, com quem nós nos relacionamos por meio do Espírito de Cristo Jesus. Pense na sua vida espiritual. Faça essa análise que Paulo nos permite fazer aqui. Você acha que o seu evangelho, você acha que a sua fé e o seu conhecimento de Deus tem frutificado em toda boa obra? Tem se tornado prático? Será que o seu coração tem se estendido em amor por todos os santos, como era característico da igreja de Colossos? Eu tenho muito receio, irmãos, quando a gente começa a viver um evangelho muito autocentrado. Quando a gente começa a viver um evangelho em que a gente só se preocupa com os nossos próprios problemas. Em que a gente só consegue orar pelas demandas que estão a 1 metro, 2 metros da gente. Mas a gente não consegue orar
pelos grandes desafios que estão para além de nós. A maior parte das nossas orações deveriam ser regadas por pedidos que não têm a ver com nós mesmos. Eu me surpreendo tanto de não encontrar praticamente nada nas orações de Paulo em nenhuma das suas 13 cartas em que Paulo está pedindo coisas para si mesmo. Já percebeu isso? É raro. Raro. Às vezes uma coisinha aqui, acolá. Caso, por exemplo, do espinho na carne. Mas a maior parte das suas orações, o teor das suas orações é sempre orar por outros. E essa também precisa ser o teor do nosso coração. Ao invés de vivermos um evangelho autocentrado, ao invés de vivermos um pensamento sempre em nós, não, frutificarmos em toda boa obra, servirmos o nosso próximo, saber quem está do nosso lado, quem está sofrendo, quem está chorando, nos importarmos, cedermos, doarmos o nosso coração, sermos uma igreja que serve, uma igreja que se doa. Paulo estava muito preocupado com isso, porque a heresia que estava entrando no meio de Colossos era uma heresia muito legalista. Era um pensamento muito parecido com o que mais tarde a gente vai chamar de gnosticismo. Que pensava só em si mesmo. Gente que pensava só na lei. Eu preciso guardar, eu preciso ser certinho, eu preciso de uma espiritualidade assim, 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 assado, mas que só olha para si mesmo, só si mesmo, si mesmo, si mesmo o tempo inteiro. A nossa espiritualidade, ela consegue ser evidenciada com toda beleza e graça, especialmente quando nós praticamos e abundamos em toda boa obra. Nós não fomos chamados para viver uma espiritualidade de mosteiro, irmãos. Uma espiritualidade de reclusão. Uma espiritualidade no deserto. Não, a gente foi chamado para viver uma espiritualidade de integralidade da vida. Aquilo que você é na igreja, você é em casa. Aquilo que você é com seus irmãos em Cristo aqui no domingo, você é com seus filhos em casa, você é com sua mãe, com o seu pai, com sua avó, com seus parentes. Aquilo que você é aqui enquanto você está cantando, você é lá na sua escola, na sua faculdade. É um evangelho que se torna cheio de obras de graça, de exercício, que ele abunda de maneira prática. Se não for assim, irmãos, ele se torna uma coisa distante, seca, gelada. Uma das maiores preocupações que eu tenho, desde que minha primeira filha, nasceu, a Sofia, há 8 anos atrás, é de que eu precisava que ela crescesse com a firme convicção de que a mesma pessoa que eu sou aqui, diante de vocês no domingo, eu sou também em casa. Esse é um alerta que me incomoda todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Para que os meus filhos não cresçam com a ideia de que o meu cristianismo é uma coisa no meio religioso e que é outra dentro de casa. Isso é um alerta que está aqui, ó. Todos os dias eu me lembro disso. Todos os dias. O que adianta eu orar quando é fácil orar? O que adianta a gente ler a Bíblia com voz pomposa quando é fácil ler a Bíblia? Fazer orações rebuscadas, maravilhosas, se a gente não consegue redundar o Evangelho em toda boa obra? Como isso cobra de nós, não é, irmãos? Tem uma pizzaria aqui perto, muito gostosa. Muito baratinha também. Eu estava contando para alguns meninos aqui da igreja. E todo domingo, quando eu apareço lá para comprar uma pizza, não é todo domingo que eu compro pizza, tá, irmãos? É só todo domingo que eu apareço lá. É engraçado porque eu estou de paletó normalmente. Aí eu chego para comprar pizza, com um cartãozinho na mão ou com dinheiro na mão. E logo chega alguém e fala assim, você é crente, não é? Eu falo, o terno já me entregou. O terno já me entregou. E eu falo, sim, sou crente e tal. Mas toda vez que eu vou lá e eu estou de paletó, eu compro 2 pizzas. Uma para nós e tem que comprar uma para alguém também. Sabe por quê? Porque o mundo, com todo o seu pecado, olha para nós com a expectativa de que o nosso evangelho não seja só de palavra, mas redunde também em ação. Guarde isso no seu coração. A expectativa também do mundo de que nós não sejamos só fachada espiritual. Segunda coisa, Paulo diz, a fim de viver de modo digno, frutificando em toda boa obra. Segundo, crescendo no pleno conhecimento de Deus.
Nós precisamos frutificar em toda boa obra. O nosso evangelho precisa redundar em vida, em prática, em serviço, em doação. Mas o nosso evangelho também tem que ser marcado por crescimento espiritual, irmãos. Irmãos, deixa eu apelar a você de maneira bem sincera nesse momento agora. Pense, você de todo o seu coração, que eu e você precisamos dia a dia crescer no conhecimento de Deus. Não aceite estagnar na fé, porque senão os anos vão se passando, mas a maturidade espiritual não nos acompanha. Não existe nada mais feio, não existe nada mais fora da vontade de Deus do que alguém que tem anos de caminhada com o Senhor, mas que carece de maturidade. Isso é triste, isso não é belo, porque isso não é o projeto de Deus. Deus quer e Deus almeja e espera que eu e você possamos progredir em fé, de fé em fé. E à medida que os anos se passem, nos tornemos mais maduros, mais convictos, mais firmes na fé e não menos. Não menos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não buscar esse crescimento, ele simplesmente não virá de maneira automática. Não ache você que é só a idade chegar e o conhecimento e a maturidade espiritual vêm junto. Não vem. Tem gente muito rodada na fé, vivenciada na fé, caminhada de igreja muito longa, mas imatura espiritualmente. Eu gosto sempre de fazer uma distinção que eu acho fundamental para a nossa saúde espiritual. Nunca confunda ter dons com ter maturidade. Dons são instrumentos da graça de Deus. Maturidade é o fruto do Espírito em nós. Você pode ter gente que tem dom, mas não tem maturidade. A igreja de Corinto era cheia de gente assim. Muitos dons, zero maturidade. Ter maturidade, no final das contas, é mais importante do que ter dons. Porque dons são ferramentas para o serviço, mas maturidade é o nosso coração diante de Deus. Maturidade é o nosso caráter, é a nossa vida. Maturidade espiritual é a coluna cervical do crente. É o que te mantém de pé, é o que te faz cair. Quando você está no meio das suas tribulações, quando você está no meio dos seus maiores conflitos, o que segura você não são os seus dons, é a sua maturidade. Se eu, pastor Felipe, começo a viver uma crise profunda na minha família, enfrentando tribulações, o que adianta saber pregar? Esse dom não vai ter muito papel para me fazer resistir o dia mal. Mas a maturidade espiritual, sim. Você entendeu o que eu estou dizendo? Dons são tão valiosos. Dons são graça de Deus para nós. Busque os melhores dons, diz 1 Coríntios. Busque, anseie, ore a Deus, Deus me dê dons. Mas mais do que isso, ore ao Senhor dizendo, Deus me dê maturidade. Paulo no capítulo 14 de 1 Coríntios diz para a igreja de Corinto, olha, eu falo muito mais em línguas do que todos vocês. Muito mais. Mas eu prefiro ter a maturidade de falar 10 palavras que vocês entendem do que falar 10.000 que vocês não entendem. Paulo está dizendo, olha, neste caso, usar o meu dom não é tão necessário. Eu preciso ter sabedoria e discernimento para falar coisas que vocês entendam e que realmente sejam edificantes para você. Irmãos, busque crescer no conhecimento de Deus. A gente não pode viver um evangelho estagnado. E a experiência tem me mostrado, eu acho que você vai concordar comigo, a experiência tem me mostrado que quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu sinto que eu tenho tanta coisa para saber. Parece o inverso. Parece que você vai estudando mais, você pensa, não, agora eu acho que eu já sei alguma coisa. Mas quando você vai estudando, você vai chegando à conclusão que você não sabe tanto assim. Sabe por quê? Porque o conhecimento do Evangelho não é só para a gente entender, mas é sobretudo para a gente viver. Você pode pegar o mandamento do Senhor Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você pode analisar isso em grego. Você pode saber todas as palavras em grego de frente para trás, de trás para frente. Mas esse mandamento só será verdadeiramente compreendido por mim e por você quando de fato a gente começar a amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Enquanto isso não se tornar vida em nós, é só um versículo que a gente decorou. É bonito de falar, mas não produz vida. Frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento.
Versículo 11, terceira verdade que Paulo nos ensina. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Em toda perseverança e longanimidade. Terceira verdade que Paulo nos diz é que eu e você precisamos frutificar em toda boa obra, crescer no conhecimento de Deus, mas também sermos fortalecidos na força que vem de Deus, para que a gente possa perseverar e para que a gente possa sermos longânimos. Deixe-me colocar isso de maneira simples para você. Nunca, definitivamente nunca, tente viver o evangelho na sua própria força, porque não vai dar certo. Creia, confie, busque e dependa da força, da glória de Deus que vai nos sustentar a cada dia. Sem isso, não existe vida com o Senhor de verdade. Tente buscar santidade por si mesmo. Você vai quebrar a cara. Tente viver o evangelho de maneira madura por si mesmo. Vai descobrir que não funciona. Ou nós cremos, irmãos, de todo o nosso coração, na força que Deus supre pelo poder do Espírito de Deus, ou nós estamos querendo viver o evangelho por nossa própria conta. Sabe o que sara casamentos? A força e a graça de Deus. Sabe o que sara a nossa vida emocional? A força e a graça de Deus. Sabe o que nos sustenta no dia da tribulação? A força e a graça do Espírito de Deus. Só isso, irmãos. Só isso. Só isso. Eu ajudo a fazer acampamentos de adolescentes e de jovens desde que eu era um adolescente. Eu tinha 16 anos. Acho que a primeira vez que eu participei de uma estrutura de acampamento, eu tinha 16 para 17 anos, na 8ª igreja, há uns bons anos atrás, na companhia do pastor Beto. De lá para cá, minha vida foi marcada por fazer acampamentos. Eu amo acampamento. Eu amo acampamento porque acampamento, normalmente, para mim, sempre soa como lugar de tratamento de Deus. Todos esses anos, eu sempre vi Deus tratar poderosamente vidas nesses acampamentos. Por isso que, mesmo dando tanto trabalho, vale a pena fazer. Vale a pena. Tem uma oração que me acompanha, eu acho que desde esses 17 anos. A minha oração é sempre a mesma. Senhor, converta o coração da juventude ao Senhor. Sabe por quê? Senão o nosso trabalho não vale nada. Não adianta. Tem um sítio legal, com futebol, vôlei, uma comida maravilhosa que o nosso tem. Inflável para jogar futebol de sabão e fazer bagunças, boa música. Isso não vale nada, irmãos. Se o Espírito de Deus não agir no coração deles. Então a minha oração é, Deus, pode dar tudo errado. O banho pode ser gelado, como quase sempre acontece. Pode cair a luz no meio do acampamento, como de vez em quando acontece. Pode alguém perder o café porque dormiu demais. Ou alguém destroncar alguma coisa, ou até quebrar alguma coisa. Dá um trabalho, mas vale a pena. Ou a bola de futebol de R$ 80 que você comprou furar no primeiro dia. Desde que a gente possa sair de lá no último dia. E eu ouvi testemunhos de alguns deles dizendo, Deus tratou o meu coração. Isso vale tudo. Isso vale tudo. Todos os nossos acampamentos nos últimos anos, eu tenho desafiado a liderança. A gente jejuar na semana anterior. E a gente orar de joelhos lá no acampamento todos os dias de manhã pelos acampantes. E o que está no meu coração em jejuar e orar é sempre a mesma coisa. Deus, derrama a tua graça, a tua força. Move esses corações. Porque se Deus não mover, a gente não pode mover. Em último lugar, para a gente terminar e participarmos da ceia, Paulo diz que a gente precisa frutificar em toda boa obra, crescer no pleno conhecimento de Deus, sermos fortalecidos à força da sua glória e, em último lugar, com alegria, darmos graças ao Pai, que nos fez prontos para a herança que Ele tem para nós na glória. Paulo fecha com chave de ouro, não é?
Porque Paulo está dizendo para nós que a verdadeira vida cristã, ela é marcada de boa obra, ela é marcada de conhecimento, ela é marcada de fortalecimento espiritual, mas ela é marcada de gratidão. A gratidão é uma das características excelentes do verdadeiro homem e da verdadeira mulher de Deus. Sem gratidão, o nosso coração ainda está preso à murmuração. O que Deus esperava de Israel no deserto era que quando ele mandasse coluna de nuvem, coluna de fogo, quando ele mandasse presença no tabernáculo, codornizes, maná, água descendo da rocha, Israel pudesse dizer: obrigado, Senhor, por todas as dádivas que o Senhor derrama sobre nós, por cada um dos teus benefícios para conosco. O que Israel fez no deserto? Exatamente o que eu e você costumamos fazer também. Murmurou. Reclamou de Deus. Parece que existe em nós, no meu coração e no seu coração, uma constante e insistente vontade de reclamar da vida que o Senhor nos permite viver. É como se a erva daninha da insatisfação crescesse dentro do nosso coração. Você percebeu isso? A gente conquista uma coisa, mas a gente está insatisfeito com ela. A gente realiza um projeto, mas a gente está insatisfeito. A gente consegue algo que a gente sonhou, mas a gente está insatisfeito. A gente tem uma família bela, mas parece que a gente está insatisfeito. Deus quer que eu e você, na nossa vida espiritual, possamos redundar em gratidão ao Senhor. Em ações de graça com alegria. Paulo fala sobre alegria aqui, como ele fala em Filipenses, e Paulo está preso. Você entende? Não tem a ver com circunstâncias, tem a ver com o nosso coração voltado para Deus. Não tem a ver com estar preso, estar livre, estar sofrendo ou não estar sofrendo. Tem a ver com o nosso coração para Deus. Tudo que eu e você vivemos, nós podemos enxergar com duas perspectivas. Ou com a perspectiva de achar que Deus tem sido maldoso conosco, que nós não merecemos isso, que a vida é ruim, que tudo é desagradável. Nos rendemos à murmuração. Ou nós podemos olhar para as lutas da nossa vida e dizer: Deus tem planos maiores para nós. Continuamente eu tenho pensado sobre as minhas próprias lutas. E não são muito diferentes das suas. Eu tenho tentado mastigar a verdade sempre no meu coração, para que ela entranhe dentro de mim, de que mesmo as lutas e as tribulações, que talvez Deus não as arrede de mim, ainda assim fazem parte do propósito amoroso de Deus de me fazer crescer. Então, ao invés de eu ficar remoendo, reclamando, murmurando, talvez eu precise abraçar essas próprias dores e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor me permite participar dos sofrimentos de Cristo Jesus. E saber que aquele que começou a boa obra em mim vai terminá-la até o dia final. E saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E saber que as dores do presente são incomparáveis com a glória de Deus que há de se manifestar o porvir para nós. E saber que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. E saber que se o Senhor não afastar de nós o espinho da nossa carne, nós podemos dizer: então, Senhor, eu me alegro, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então me alegro. Uma alegria indizível, como diz o apóstolo Pedro, cheia de glória, de saber que o Senhor tem cuidado de nós. Isso não é exercício fácil, irmãos. Não tente fazer isso sozinho, não vai dar certo. Só o Espírito de Deus pode produzir isso no nosso coração. Isso tem a ver com o Evangelho e eu termino com ele. Ele nos libertou, versículo 13, do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos redenção e remissão para os nossos pecados. Sabe por que a igreja de Colossos era transformada? Sabe por que eu e você somos transformados? Porque o Senhor me arrancou e te arrancou do império das trevas, o imperador do mal, Satanás, que usurpou a autoridade no mundo de Deus e que contaminou a mente dos homens, que nos cegou. Deus nos arrancou das mãos desse poderoso e maligno imperador e nos levou para o reino de vida. Deus nos levou para o reino do Filho do seu amor. Nós não somos mais súditos das trevas, nós somos servos do Rei Jesus. Ele nos remiu, Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos resgatou. Assim como Deus tirou Israel das garras do faraó,
e levou Israel para servi-lo no deserto, o Senhor também nos arrancou das garras de Satanás, para que eu e você possamos servir ao Deus vivo, com alegria, com júbilo, cheios do Espírito da promessa. Irmão, que você possa frutificar em toda boa obra, crescer no conhecimento de Deus, ser fortalecido e fortalecida cada dia, a força que o Senhor supre. E tudo isso produz em você ações de graça, alegria. O que eu almejo e espero para nosso IPE, exatamente isso nesses 40 anos. Que Deus nos faça frutíferos para a glória dele em nome de Jesus. Vamos orar? Nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Quero convidar aqui à frente o presbítero Flávio, o presbítero Janaque, também nosso diácono Amaro, por favor, pastor Milton. Nós vamos participar dessa ceia. Privilégio do Senhor para nós. Eu queria então convidar você, já fechasse os seus olhos, orasse a Deus agora, colocasse sua vida diante do Senhor. Fale ao Senhor, a Bíblia nos chama a examinarmos o nosso próprio coração antes de partilharmos desse grande privilégio. Então, examine o seu coração, fale com o Senhor. A palavra do Senhor nos diz, 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não coma do pão e beba do cálice. Coloque sua vida, seu coração diante do Senhor agora. Deus Altíssimo, nós abrimos nosso coração diante do Senhor. Cremos que o Senhor já nos tem feito frutificar. Fé, amor, esperança. Mas cremos também, ó Deus, que nós não alcançamos ainda a perfeição. Pelo contrário, precisamos prosseguir para o alvo, avançar para tudo que está diante de nós. Nossa jornada de fé não se encerrou. Há muito ainda a caminhar até o dia de Cristo. E nós, ó Deus, clamamos ao Senhor agora. Purifica o nosso coração, nossa alma. Livra-nos, ó Deus, dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Lava-nos, ó Deus, e vamos ficar mais alvos do que a neve. Essa é a promessa do Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo banquete que o Senhor nos dá, de podermos nos alimentarmos de Cristo Jesus. Esse pão que não se torna o corpo do Senhor, esse cálice que não se torna o sangue dele, mas os representam como sinal, como selo, de que espiritualmente nós somos nesse momento alimentados pelo Senhor. Oh Deus, obrigado, porque o Senhor fez convite a nós. E somos totalmente imerecedores para participarmos da ceia que pertence ao Senhor. Não é a ceia da IPE, não é a ceia do pastor Felipe ou de qualquer outro pastor dessa igreja. É a ceia do Senhor. É o Senhor que nos convida a Ti e é o Senhor mesmo que alimenta também o nosso coração. Por isso nós te damos graça. Nós te louvamos, Deus. Amém. Senhor Jesus.